Pessoal, vocês vão estudar então o conjunto dos números racionais, tá? Então, o que são números racionais? Em primeiro lugar, racional quer dizer que tem razão, tá? E esse conjunto vai ser representado, lembra, os números naturais é o N, os números inteiros é o Z, e agora os racionais vai ser representado pela letra Q, tá? Com um detalhe do lado, ok? Então, o que quer dizer esse Q aqui? Ele vem da escrita de quociente. O que é quociente? É o resultado de uma divisão, ok? Então, por isso que o símbolo é o Q. Porque racionais quer dizer que tem razão, é divisão, ok? Então, racional é a mesma coisa que divisão. Então, já gravem isso, que sempre que falar em razão, porque é divisão, ok? Chama-se número racional todo número que pode ser escrito na forma de fração. Todo número que escreve na forma de fração. Os números naturais podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, eu tenho 2. Ele é um número racional? É, porque ele tem um embaixo. Ele não dá pra ver, mas existe um, tá? Esse é o natural. Os inteiros. Dá pra escrever em forma de fração? Claro, menos 3. Ele é um número inteiro, mas ele tem o que? Um embaixo. Então, todo número inteiro, natural, que ele não aparece nada embaixo, existe um, então eles podem ser escritos na forma de fração. Então, dentro dos naturais, dentro dos racionais, tem os números naturais, inteiros e agora formas racionais, ok? Então, não confunda. O que muda dos racionais? Que além dos naturais, que está aqui, dos inteiros, ele pode ser escrito na forma de fração, ok? Sendo que os naturais inteiros não dá para escrever em forma de fração, tá bom? Essa que é a diferença. Não podemos esquecer que os números naturais podem ser escritos em forma de fração? Podem, ó, como eu expliquei, ó, 8 embaixo vai ter 1. Então, pode escrever, por isso que ele é um número racional. Tudo que escreve em forma de fração é um número racional. Os números inteiros, ó, menos 5 tem 1 embaixo. O 0,7 é decimal? Também pode ser escrito em forma de fração, ó. Uma casa é 10. 2 casas, 100, ó. Se fosse 3 casas, seria sobre 1000, ok? Se fosse assim, olha, por exemplo, se fosse aqui, 3,424. Como que eu representaria esse número? 3.424 sobre... Cada casa é um zero, ó, 10, 100, 1000 sobre 1000. Se eu dividir isso aqui por 1000, vai dar essa resposta que tá aqui, tá? Por isso que a gente já pode ir montando direto. Ai, como que a professora sabe? Porque cada casa que tem depois da vírgula, que foi dividido por 10... por 100, por 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, entendeu? Então, aqui, entenderam, gente? Então, números racionais é tudo que pode ser escrito em forma de fração, ok? Portanto, todo número natural inteiro e fracionário, número racional, o conjunto forma o conjunto de números racionais. É apresentado pela letra Q, como eu já expliquei, né? Quer dizer, divisão. Não se costuma escrever o sinal mais antes dos números, tá? Como eu coloquei aqui o 2, olha, eu coloquei o 2, não coloquei sinal. Então, a gente não vai colocar sinal antes dos números, ok? Quando ele for positivo. Aqui, o valor absoluto. O que é valor absoluto? Não importa a distância que ele está do zero na reta, o valor dele, ó, 5 sobre 2. Ou 2,5 se eu dividir o 5 por 2, né? Negativo. Então, não importa se ele tá negativo ou se ele tá positivo aqui, olha, se ele tiver positivo aqui também, não importa, o valor dele é 5 meios. O que manda é a distância que tem do zero. Olha só, do 0 até o 1 e do 0 até o menos 1, não importa se é negativo ou positivo, o que importa é que a gente vai contar aqui, ó, aqui unidade de um para o outro, entendeu? Então, não importa, tá? Se é positivo ou negativo, o que importa é o valor que ele tem. Ah, do 0 até o 2, olha, do 0 aqui até o 2. Então, do 0 até o 2, ele contém 2 unidades, ó, então tem 2.
Se eu pegar do 0 até o menos 2, também vai dar 2, não importa o sinal, tá? Quando é valor absoluto, não importa o sinal, ok? Não importa o sinal, o que manda daí é o valor absoluto que ele tem. Se ele teve 10 lá, se ele tivesse com 10 aqui, ó, vamos supor que continua e chegava no 10. E aqui continua e chegava no menos 10. Não importa se ele tá aqui mais 10 ou menos 10, o total que deu do zero são 10 unidades, ó, independente se é mais ou menos, ok? Então, não importa se você tem 5 ou deve 5, na realidade a quantidade vai ser o 5, ok? Como que a gente compara esses números racionais? Assim, olha, todo número que vem à esquerda do outro, ele é sempre menor que o outro, tá? Todo número que vem à direita, ele é maior, porque, ó, os 1 maior que o 0, o 2 maior que o 1, ele sempre tá depois. Se eu volto, ó, os negativos, menos 1 é menor, menos 2, menos 3, ok? Se eu confundo com fração, vamos supor que chegou aqui, eu confundi, mas como que eu vou saber qual que é menor agora? Olhando ali, não tem como saber? Tem, o que que a gente pode fazer? Você pode dividir, olha, menos metade de 5, 2,5. Metade de 3, 1,5, entendeu? Então, 2,5 ele tá descendo, ele tá à esquerda, ele é menor que 1,5. E aqui, ó, 1,5 é maior que 3 meios, porque todo número positivo é sempre maior que o negativo, tá? Não esqueça, sempre é maior. Ou assim, o número à esquerda é sempre menor que o que tá à direita. Então, todo número positivo, ele é sempre maior que o negativo, ok? Sempre. E se tem 2 negativos, olha, o da direita é maior. Se tem 2 negativos, maior é o da direita, sempre. Ok? O número da direita sempre é maior que o que vem à esquerda na reta, tá? Sempre é maior. Ok? Agora, representação geométrica. O que que define a representação? Quantas partes nós dividimos a reta, tá? Olha, observe que os números racionais podem ser representados por pontos de uma reta, usando-se o mesmo processo de representação dos inteiros. Então, lembra que nos inteiros a gente colocava assim, 0, 1, 2, 3, 4, mesma coisa. Mas entre o 0 e o 1, existem vários números. O que que depende? De como vamos separar essa reta. De quantas partes separamos. Então, aqui, ó, do 0 até o 1, foi separada em 2 partes. Tá vendo aqui? Ó, 1, 2. Então, o que define é isso. Daí a reta inteira tem que ser de 2 partes, ó. Do 1 até o 2 foi separado em 2 partes. Do 0 até o menos 1 também, tá? Então, 2 partes. Aqui, ó. Do menos 1 ao menos 2, 2 partes. Não importa quantas partes eu coloco, mas se eu definir 2, todas a reta inteira entre os números tem que ser de 2 em 2 ou de 3 em 3. Depois eu faço um exemplo com mais números, tá? Pra ver como é fácil. Então, o que que a gente faz? Ó, 0, mas eu confundo quando é fração. Não tem problema, ó, divide o de cima pelo de baixo. Sempre o de cima vai dividir o de baixo. Não pode mudar essa ordem, tá? Não importa se ela é própria ou imprópria, que é o caso aqui, ó, a própria, o número menor é em cima, a imprópria, o número maior que fica em cima. Então, 1 por 2 dá 0, acrescenta o 0, 2 vezes 5, 10. Então, aqui vai ser 0,5, depois 1. Depois lá, 3 dividido por 2, ó. 3 dividido por 2 vai dar 1, sobra 1, não dá, coloca a vírgula, acrescenta o 0, 2 vezes 5, 10, então 1,5, ok? Então, vai fazendo assim. Se eu dividir 1 por 2 e deu 0,5, então automaticamente aqui também vai ser menos 0,5 e aqui menos 1,5, ok? Então, assim fica mais fácil. Só não pode esquecer que a esquerda do 0
são os números negativos e à direita os positivos, tá? E também para saber o que são números opostos, igual vocês viram nos números inteiros, é a mesma coisa, tá? O que são números opostos? Se um tá de um lado, outro tá do outro, na mesma distância. Por exemplo, não colocaram aqui, ó, vou mudar aqui a cor, não colocaram aqui, então vamos colocar. Qual que é o número oposto ao mais 1? O oposto ao mais 1 é o menos 1, ok? Aí o número oposto ao menos 2, por exemplo, aqui, o número oposto a menos 2 vai ser o, vamos lá do outro lado, mais 2. Viram? Então, o oposto de mais 2, aqui, é lá do outro lado, menos 2. Igual vocês estudam a simetria em arte. É a mesma distância, só muda o sinal, tá? O oposto. Pensa assim, um tá de um lado, outro tá do outro lado. Lado contrário, oposto é quando uma pessoa tá oposta a você. Você tá de um lado, ela tá do outro. Ah, eu encontrei a pessoa na rua, mas ela tava oposta. Aí mas como oposta a mim? Por quê? Porque você estava de um lado da rua, ela estava do outro, tá? Então, não confunda com o número absoluto. O número absoluto é o próprio número. Se aqui tem 2 unidades, não importa se é mais ou é menos, vai ser 2. Se é oposto, aí troca o sinal. Bom, eu tenho 10 reais. O oposto de eu ter 10 reais, qual que é? Eu ficar devendo 10, né? Não ter nada, ficar devendo ainda 10, a mesma quantidade. Ah, eu devo 50 reais. Qual que é o oposto de dever 50? Eu ter 50, tá? Então, esse é o número oposto. E quando vocês tiverem dúvidas na fração dentro da reta, é só colocar o número divisível, daí o de cima pelo de baixo, e fazer a divisão, ok? Aqui na reta, olha, então ali, aqui eu tenho, ó, o oposto aqui. Vamos supor que aqui eu tenho aqui, ó, 0,5 negativo. Qual que é o oposto a ele? Do outro lado, positivo 0,5, ok? Aí aqui, ele tá no meio dos dois, então menos 1,5. Qual que é o oposto de menos 1,5? Lá do outro lado, mais 1,5. Ah, e se fosse o valor absoluto? Então, oposto, vamos colocar aqui, oposto, fica assim, menos 1, o oposto dele, menos 1 é mais 1. O valor absoluto, vou colocar os dois para não confundir, tá? O valor absoluto de menos 1 e mais 1 vai ser o quê? O próprio 1, porque corresponde a uma unidade, ok? O oposto aqui, vamos ver outro oposto agora, vamos pegar um outro número aqui. O oposto aqui, vamos pegar outro. O oposto a menos 5 meios, qual que é o oposto dele? É o 5 meios. Então, cuidado para não confundir que o oposto não está de um lado ou está do outro lado, ó, do zero. Sempre a base que nós usamos é o zero, tá? Ó, um está de um lado, outro está do outro, mas a distância é a mesma. E o valor absoluto de menos 5 meios e de mais 5 meios, não importa se ele está mais ou é menos, o valor absoluto dele é 5 meios. Aí não tem sinal porque ele está positivo, tá? Não importa. Ok? Agora aqui, eu vou explicar para vocês nessa reta como que nós fazemos daí a reta, como que nós fazemos na reta, olha. Eu vou dividir essa reta em mais termos, não vou deixar ela só aqui, vou usar de cima primeiro, tá? Eu vou dividir essa reta em 3, ó. Então, se eu dividir em 3, aqui, por exemplo, ó, eu tenho que dividir toda ela em 3, tá? Ó, toda ela em 3 partes. Claro que eu não tô usando régua, só para representar, ok?
mas eu tenho que dividir ela inteira em 3 partes, tá? Então, aqui, ó, se eu coloco 2 risquinhos, eu divido ela em 3, ó. Ó, 1, 2, 3, ó. Aqui, ó, em 3 partes, em 3 partes. É que aqui ainda não tô pegando o jeito da caneta, tá? Em 3 partes, em 3 partes, em 3 partes, e assim vai. Se eu definir uma regra em 3 partes, a divisão, todos tem que ser em 3 partes. Aí eu vou numerar. Se até aqui é 1, olha como que eu vou fazer. Eu vou colocar os positivos. Vamos colocar lá em azul os positivos. Se eu tenho aqui, ó, o 0. Então, se aqui é 1 positivo e eu dividir em 3, então aqui vai ser, ó, uma parte de 3, aqui, ó, 1/3, esse aqui, 2/3. Quando chegar aqui no 1, vai ser 3/3, que se eu dividir dá 1, mesma coisa. Aí eu continuo, olha, 4/3, esse daqui, 5/3, e continua. Aí aqui, 6/3 vai dar 2. Aí eu continuo aqui, entendeu? Deixa eu dar mais espaço ali agora. Vamos colocar essa borracha aqui. Dá mais espaço aqui. Fazer menorzinho, tá? Então, aqui. Aí, olha, vamos colocar aqui. Então, aqui vai ficar 4/3, 5/3, 6/3. Daí o outro aqui, 7/3, 8/3. Aí, quando chegar aqui, 9/3. Então, vocês viram que o 3/3 é a mesma coisa que 1, o 6/3 é a mesma coisa que 2, o 9/3 é a mesma coisa que 3. Viram? Aí continua, vocês podem fazendo isso, então não tem como errar. Daí assim continua, sucessivo, ó. Nós chegamos no 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, aí vai chegar aqui vai ser 12/3, tá? Porque deu 4. Aqui, ó, 12, 13, 14, 15/3, que deu 5, entendeu? 16, 17, 18/3, 19, 20, 21/3, 22, 23, 24/3, e assim vai. Isso aqui é a mesma coisa que o 4, só mudou que tá número inteiro, tá? Mesma coisa que o 5, que o 6, que o 7, que o 8, e mais que continue. Aí aqui deu o quê? 24/3, 25/3, 26/3, e assim vai, ok? Aqui. Agora vamos fazer o lado negativo. Olha o lado negativo. Então, eu começo aqui, ó. Menos 1/3, menos 2/3, menos 3/3, que é a mesma coisa que menos 1. Menos 4/3, menos 5/3, menos 6/3, que é a mesma coisa que menos 2. Viram? 6/3, daí lá, 7/3, e continua. 7/3, 8/3, 9/3. Vai ficar igual o outro, só muda o quê? Que ele é negativo, ó, vai ficar igual esse. Lembra? O oposto dele vai ficar tudo posto. Aí aqui vai dar, só muda que é negativo, menos 12/3, que é a mesma coisa que menos 4. Aqui, menos 15/3, que é a mesma coisa que menos 5. Menos 18/3, tá? Menos 21/3 e menos 24/3. Viram? E nesse intervalo vai tudo colocando. Você vai colocando lá. Todos vão colocando, tá? Viram? Até assim que funciona. Ah, mas e se eu dividir isso aqui em 6 partes, ou em 5 partes, por exemplo? Ou 7 partes, vou fazer 7. Então vai ficar... Ó, dividir em 7 partes aqui. Vou colocar um monte de risquinho pra simbolizar que eu dividi de meio centímetro.
em 7 partes, tá? Ó, dividir tudo isso aqui em 7 partes. Como que eu vou fazer isso aqui? Vai ficar 1/7 negativo, né? 1/7 negativo, menos 2/7, até chegar aqui, ó. Vai dar menos 7 de 7, por isso que vai dar menos 1, ok? Então, vocês, o que define é quantas vezes daí que é feito a reta, que é dividida, subdividida, né? Que todos têm que ter o mesmo espaço. Então, aqui, eu vou dividir aqui também 7 partes, tudo tem que ser em 7, ó. 7 partes. Como é muito pequenininho, não vai dar pra mim fazer tudo certinho. Então, só para entender que eu dividi ela inteira em 7 partes. Olha o que vai acontecer. Aí, eu vou começar aqui. 1/7, uma partezinha, 2/7, 3/7 e vai. Quando chegar aqui no 1, vai estar 7 de 7, por isso que vai dar 1. Aí, depois, 8/7, 9/7, 10/7, até chegar no 14 aqui, ó, 14/7. Aí, vamos fazendo. Quando chegar, e vai indo tudo por 7, entendeu? Aí pergunta assim, aonde que tá o 13/7? Tá aqui, ó, antes do 2, entendeu? Porque 14/7 já vai dar 2. Então, quando vocês forem formar uma reta, não se preocupe em ficar olhando, ai, minha nossa, 7, 1/7, 2/7, 15/7, onde que eu vou conseguir colocar isso? Como é que eu vou saber? Você escreve na reta inteira os valores, assim, pelo que está dividido cada partezinha, vai completando do 0 até chegar onde você tem, em positivo e negativo, igual eu fiz aqui em cima. Aí já vai dar o valor, entendeu? Aqui, vamos fazer mais um exemplo aqui. Se eu dividir em 5 partes, vamos colocar aqui, tudo vou colocar em 5, tudo 5 partes. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1/5, 2/5, 3/5, e assim vai, até chegar aqui, ó, 5 de 5, que vai dar 1, ok? Continua assim também, ó. Aí o negativo, mesma coisa, eu coloco aqui, divido tudo, aí vem aqui, menos 1/5, menos 2/5, menos 3/5, até chegar aqui no menos 5/5, que vai dar o próprio 1, entenderam? Aí aqui, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, vai dar aqui, ó, 10/5 negativo, que vai dar o menos 2. 11, 12, 13, 14, 15, 16, aí até chegar lá, então vai dar 15/5, que vai dar a mesma coisa que o menos 3. 16, 17, 19, 20, menos 20/5, a mesma coisa que menos 4, ok? O último agora, se eu dividir essa reta inteira em 10 partes aqui, ó, vou dividir bem aqui, pequenininho, claro, no caderno a gente faz com a régua, tudo milimetrado certinho, ou numa folha milimetrada, ó. Vamos dividir tudo isso daqui, ó, em 10 partes. Como que eu calculo acima de 10? Pode ser 10, 11, 12, não importa. Tudo tem que ser de 10 em 10, tá? Se eu dividir o primeiro em 10 partes, todos tem que ser de 10 partes, não esqueça isso, tá? Tanto positivo quanto negativo tem que ser dividido em 10 partes, olha. Tudo tem que ser dividido em 10 partes. Aí eu começo lá. 1/10 negativo, menos 2/10, e assim vai. Quando chegar aqui, vai dar 10 partes de 10, aí que vai dar o menos 1, ok? E aqui continua. Tá 10, daí 20, 30, 40, 50. Quando chegar aqui, vai dar menos 90 por 10, que daí vai dar menos 9. Entendeu? Daí aqui, um risquinho antes, se eu quiser saber quanto ele vai dar. Menos 89/10. Entenderam? O positivo. O positivo eu tenho aqui. Vamos supor que eu quero saber um pouquinho antes do 6, que número será que é esse daqui?
Se eu sei que aqui, ó, 60 décimos, por isso que deu 6, 60 dividido por 10, um risquinho depois vamos fazer. Lá eu já fiz antes. Um risquinho depois vai dar o quê? 61 décimos, que é 6,1. Mesma coisa que 6,1. Aí, se tá em 10, pode também ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Se eu quiser dividir 61 por 10, vai ser a mesma coisa que 6,1. Ok?